Olá, irmãos. Hoje nós vamos estar dando a conclusão, né, desse tema que é o poder do clamor. Essa parte 7 agora é a parte final, onde nós vamos estar concluindo isso daí, né? E continuando agora, nessa parte 7, nós estamos numa etapa onde o povo de Deus sai da terra de Refidim e eles caminhando pelo deserto, eles param em frente ao Monte Sinai. Eles param. E ali Deus aparece a eles no Monte Sinai, Moisés sobe no Monte Sinai, né? E conversa tete a tete com Deus. Moisés conversa face a face com Deus no alto do monte, né? E Deus ali, conversando com Moisés da leis, da direção, da ordens, né? De como o povo deve proceder a sua caminhada em comunhão com Deus. Não a sua caminhada no deserto, mas na sua caminhada em comunhão com Deus, né? Deus fala da maneira que ele gostaria que o povo procedesse, da maneira que ele quer que o povo venha caminhar com ele. Então ali Deus estabelece as 10 leis, né? Onde Deus escreve na pedra. Moisés pega uma pedra, dá para Deus e Deus, com o dedo dele, ele escreve na pedra com o dedo essas leis, 10 leis. E nesse período, né, o Moisés fica 40 dias no monte, né, conversando com Deus, na presença de Deus, e o povo, eles não tendo paciência em esperar, e falando assim até entre eles, né, fala assim, Moisés não aparece mais, então vamos falar com Arão e pedir para ele fazer um bezerro de ouro para nós, para que guie a gente pelo deserto. Olha que ignorância, né, irmãos? Olha que ignorância, né? Por isso, irmãos, e uma coisa que meditando nesse processo todo, uma coisa que eu verifico que Deus ele faz as coisas no tempo dele. Não adianta a gente espernear, a gente murmurar, a gente sabe, fazer birra, ficar bravo, fazer cara feia. Não adianta, Deus vai fazer as coisas no tempo dele, né? E diante desse cenário, eu verifico até que eu já falei várias vezes em outros vídeos, né? Que a melhor coisa que a gente tem que fazer nos momentos que a gente estiver ansioso ou angustiado, fecha a tua boca, não fala, não reclame, não murmura. Vai diante de Deus no tempo que você tiver disponível, na hora que você tiver com o tempo disponível, vai no teu canto, seja no teu quarto, na sala, no banheiro, não sei onde for, um lugar que você tiver preparado para ter um momento com Deus, lá diante de Deus você dobra o teu joelho e você ora, e você busca Deus e coloca diante dele o que você está pensando, o que você está sentindo. Você coloca diante de Deus. Você coloca diante de Deus tudo isso que você está pensando e sentindo, né? Mas não adianta, irmãos, Deus vai fazer as coisas no tempo dele. Agora, o que acontece quando a gente, mesmo diante dessas circunstâncias, a gente toma a decisão de buscar a Deus e não murmurar e não reclamar, você se permite a continuar nessa caminhada com Deus, adiantando o tempo da tua caminhada, da onde você deve chegar. Porque veja bem, a Bíblia aqui fala que eles demoraram 40 anos para chegar na Terra Prometida. Estudos dizem que era para chegar em 4 meses, de 4 meses foi para 40 anos. Olha só a diferença de tempo. De 4 meses para 40 anos, devido às reclamações desse povo. E Moisés constantemente clamava a Deus pelo povo, intercedia em clamor. A Bíblia fala algumas vezes assim, e Moisés clamou a Deus pelo povo para que Deus não os destruísse. Ou seja, Moisés clamava intercedendo pelo povo para que Deus não destruísse esse povo. Então você veja bem, se Moisés não tivesse feito isso, provavelmente o Deus tinha destruído esse povo.
E Deus sempre falava assim, diante de tudo que eu já fiz, de tudo que eles já viram, que eu já fiz diante deles, esse povo ainda não continua confiando em mim, não continua acreditando em mim, diante de tudo que eu já fiz. Deus sempre falava isso para Moisés, e Moisés clamava por misericórdia, e Deus tinha misericórdia do povo. Deus tinha misericórdia. Mas veja bem, durante todo esse processo, essa etapa, eles saíram do Monte Sinai, foram caminhando, aconteceram várias coisas nesse meio do caminho, e Moisés sempre intercedendo, porque surgiam dificuldades nesse meio do caminho. Deus, veja bem, Deus não livrava das dificuldades. Eles estavam num caminho de vitória, eles estavam num caminho onde eles iam chegar na terra que manda leite e mel, num lugar abençoado, onde eles iam ter uma vida dos sonhos do que eles viviam, né? E ter uma vida dos sonhos. Mas nessa caminhada, Deus não livrava eles das dificuldades. Olha que interessante. O que significa? Que nessa caminhada nossa, da nossa vida, mesmo a gente estando nos caminhos de Deus, Deus não livra muitas vezes a gente de algumas dificuldades. Deus permite a gente passar por essas dificuldades para a gente adquirir maturidade e experiência, adquirir confiança em Deus. São as coisas que nós precisamos absorver isso, esse entendimento. Há pessoas que chegam mais rápido porque são pessoas, isso independe de idade. Às vezes tem pessoas que são muito mais jovens, mas são mais maduras. Não são pessoas imaturas. São pessoas que tomam decisões corretas diante das circunstâncias. Às vezes a pessoa muito mais jovem e chega mais longe, mais rápido. Por quê? Porque a pessoa ela é madura. Ela não é imatura. Ela entende. Ela olha com os outros olhos as circunstâncias. Então ela chega mais rápido no propósito. Então, nessa caminhada, veja bem, chega um determinado momento, eles venceram várias guerras, né? Passaram dificuldades, algumas guerras eles perderam, por quê? Porque Deus estava entristecido com eles, e algumas guerras eles perderam, eles entraram em desobediência, Deus falava que não era para fazer uma determinada coisa, e eles faziam. Mas, veja bem, chegou um determinado momento, que eles estavam próximos já da terra prometida, que Moisés enviou algumas pessoas para espionar a terra prometida. E falou, vê como que é lá. Vê se realmente a terra é boa, vê se tem muita gente, se esse povo é um povo guerreiro realmente, como que são essas pessoas que moram lá, se a cidade é fortificada, se tem muralhas em volta. Vê os frutos da terra, se a terra realmente produz bons frutos. Vê como que é lá. E interessante que eles foram essas pessoas e esse prazo de ida e volta deu 40 dias. Esse prazo de ida e volta. Existe até um mistério sobre o número 40 na Bíblia, que a gente não vai entrar nesse assunto hoje, que eu vou entrar numa outra oportunidade sobre isso, né? Mas há um mistério nisso daí, que é uma chave de Deus também, que eu mesmo já alcancei bênçãos grandiosas já nesse propósito, dos 40 dias. Mas aí para um outro dia a gente vai comentar sobre isso. E chega nesse momento, quando eles voltam, as pessoas voltam falando que, olha assim, ó, realmente a terra é abençoada. Olha o tamanho do fruto. A terra é muito boa, o local é maravilhoso, mas só que tem um problema. O povo de lá, eles são gigantes. Como que a gente vai vencer isso? Como que a gente vai vencer eles? E além disso, a cidade é fortificada com muralhas em volta. Como nós vamos fazer para vencer esse povo? Aí o povo, o que aconteceu? Diante desse diagnóstico, as pessoas começaram a reclamar. Falou, por que Deus nos trouxe até aqui? Porque não matou a gente lá no Egito mesmo? E começou a falar um monte de coisa, reclamar, murmurar. E diante desse cenário, veja bem, Josué e Caleb falou assim, Deus é conosco e nós vamos devorá-los como se devora um pão. Veja bem, eles tomaram uma outra posição, uma outra atitude diante daquela situação. Essa atitude é que faz a diferença nos nossos dias também, irmãos. É essa atitude que vai fazer você entrar na terra prometida da tua vida mais rápido.
É essa atitude de fé que vai fazer você vencer mais rápido. Aí, o que acontece? Deus fala com Moisés, novamente falando que ia destruir o povo. Moisés novamente intercede. Deus perdoa pela intercessão de Moisés, mas Deus falou assim, ó, esse povo, eu perdoo eles, mas eles não vão entrar na terra prometida. Somente Josué e Caleb, porque houve neles um outro espírito. Ou seja, houve um espírito de confiança em Deus, de vitória. Então, como eles procederam de uma maneira diferente, eles vão entrar, mas toda essa geração que está com eles não vão entrar. Olha só. E se passaram muitos anos, e toda aquela geração morreu, Josué e Caleb permaneceram vivos e entraram na terra prometida. Ou seja, irmãos, tudo o que a gente precisa hoje, para a gente permanecer em Deus, para a gente permanecer, além de tudo, que é o mais importante, a nossa salvação. Porque a murmuração e reclamação, você pode correr o risco de perder a tua salvação, que é o principal de tudo. O principal é a tua salvação. A gente fala aqui sobre receber bênçãos, de receber a resposta de Deus, e não tem nada de errado nisso, é importante, mas o mais importante de tudo é a tua salvação. Porque se você for uma pessoa que vive murmurando e reclamando, você corre o risco de perder a tua salvação. Você corre o risco porque quando você murmura, quando você reclama, você fica deprimido e desanimado. E quando acontece isso, o que acontece? Você tem a tendência, com o passar do tempo, de você se desviar dos caminhos do Senhor. De se desviar. Por quê? Porque você está fraco, você está incrédulo, você está desanimado. Desanimado. Então, veja bem, eu sou uma pessoa que eu estou pregando para mim também isso que eu estou falando para vocês. Eu também tenho que me vigiar e praticar isso. Né? Diante das circunstâncias, quando chegam os momentos de alguma tristeza, alguma angústia por algum motivo, o que eu faço? Eu vou orar e buscar a presença de Deus. E você já sai renovado. E mesmo que você naquele momento você não se renovou por completo, continua buscando que você vai vir, que o renovo vai vir. Você vai se fortalecer e você vai continuar. E Deus vai te dar o escape diante dessa circunstância. Amém? Eu espero que todo esse processo, essas etapas que nós passamos, desde a parte 1 até a 7, que é essa daqui que é o final, né? Eu espero que de alguma forma eu possa ter te contribuído para a tua vida, né? ter te ajudado de alguma forma, né? Eu oro para que Deus te abençoe, te fortaleça, te dê direção, sabedoria, te livre de todo mal físico e espiritual, né? E que você continue nos caminhos do Senhor. E que se porventura você está vendo esse vídeo e você não está nos caminhos de Deus, você volta. Se você não conhece a Deus ainda, procura uma igreja, procura algum local onde professa o Evangelho, a palavra de Deus, porque Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Olha que ele falou, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, ou seja, não tem outro caminho. Se o próprio Jesus, que é o Filho de Deus, falou que ele é o único caminho, ou seja, não tem outro caminho, irmão. Não é eu que estou inventando isso para você. É o próprio Jesus que falou que ele é o caminho, a verdade e a vida. Não tem outro caminho, irmão. Não tem. Né? Então eu peço que você se mantenha firme nos caminhos do Senhor, que você pratique a palavra de Deus, né? Porque de uma forma ou de outra não tem como. Você vai vencer. Sabe, as coisas vão acontecer na tua vida, vai chegar o momento que as coisas vão acontecer. É igual é o tempo da semente, né? Igual, por exemplo, quando você planta uma semente na terra, você pode até não estar olhando como aquilo acontece, mas de repente aquilo brota. De repente aquela árvore cresce e no momento certo ela dá um fruto. Então, não deixe a ansiedade, a angústia, qualquer outro motivo, deixar de você perder esse fruto, porque você vai colher. Amém? Deus te abençoe. Nós vamos estar trazendo mais mensagens agora num outro aspecto, de outros assuntos. Eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu comentário, dê o seu like,
nos ajude e Deus te abençoe. Forte abraço.